Boa noite a todos. Boa noite. Eu achei muito pertinente quando eu fiquei sabendo que a gente ia ter essa sessão hoje, porque logo quando eu entrei no HUJB, há um pouco mais de 2 semanas atrás, eu me vi envolvida no caso, no qual eu me empenhei muito, inclusive. Inclusive, tem uma pessoa aqui que a prova diz que é o vereador Alisson, né, que estava presente, que viu toda a situação, viu a minha preocupação com o caso, que foi o caso Jadson, né, o caso da criança de 4 anos, que, infelizmente, foi a óbito no Hospital de Patos, após ser transferida com muita rapidez no dia do meu plantão. Então, eu vou comer 3 minutos, infelizmente, não é o suficiente, então eu vou me estender, mas acho que é um caso que toda a população gostaria de ter esclarecimento. E eu acredito que eu, como médica, escutando acusações que não são verdadeiras, eu como profissional, eu escutei muito a mãe de Gabriela falar de desumanização no caso da filha dela. E eu não me encaixo num perfil de uma médica desumana. E todos os funcionários do HU viram a minha tristeza em ir trabalhar, sabendo que tinham notícias correndo a respeito de um mau atendimento, que não teve nada a ver com o nosso serviço, com o atendimento da enfermagem, que é uma equipe extremamente capacitada. E trabalhar com criança sempre foi um sonho meu. Quando eu vim trabalhar no HU, a convite de Jéssica, eu trabalhava em um outro hospital, em Cabrobó, Pernambuco. Era muito estabilizada lá profissionalmente, e eu larguei Cabrobó para vir trabalhar no HU. E eu vim porque eu já sabia da situação do HU, colegas me orientaram a não ir trabalhar no HU, porque a população de Cajazeiras estava enfurecida com o HU. Colegas vieram me falar que todo dia eram agredidos por mães no HU, verbalmente, com essas acusações que Mônica já havia citado. Ah, aqui no HU vocês matam criança, aqui no HU é um matadouro, eu não vou aceitar deixar meu filho aqui. E mesmo assim eu vim. Eu vim porque era uma realização profissional minha. Então, Jadson chegou no meu plantão por volta das 5 horas da tarde, e ele passou na frente das outras crianças, porque o caso dele já se percebeu logo na triagem que era um caso que demandava mais atenção. Então, o Jadson entrou na minha sala, sentou no colo, a mãe dele sentou ele no colo, e falou que ele estava cansado. Eu, apesar de ter examinado o Jadson da cabeça aos pés, porque nenhuma criança deixa de ser tocada por mim, a criança pode chegar lá com queixa de tosse, e eu examino garganta, orofaringe, que é garganta em termos médicos, ouvido, pulmão, abdômen. Eu faço o exame físico completo, porque criança não sabe identificar a dor direito. Então, a criança, às vezes, fala que está com dor no ouvido e o problema dela é na garganta. A criança fala que está com dor na garganta e é no ouvido. Às vezes, a mãe chega e fala assim, ah, ele está com o ouvidinho direito doendo. Eu começo a examinar o esquerdo, a mãe fala, não, doutor, é o direito. E eu falo, não, calma, eu vou examinar os dois. E aí, às vezes, quando eu vou ver, o que não estava doendo está mais infeccionado do que o que estava doendo. Então, a criança não sabe localizar a dor. Não tem como a gente adivinhar. É muito difícil o exame pediátrico. Não é um exame fácil, tá? Então, eu queria deixar bem claro que ser pediatra não é uma tarefa fácil, é uma tarefa para quem ama. Então, quando o Jadson sentou, antes de examinar ele, se eu não quisesse ter feito uma ausculta em Jadson, eu não precisava, porque dava para ouvir o chiado do peito dele da porta da minha sala. Eu, sentada na minha mesa, escutei ele chiar da porta. Eu não estou exagerando. Então, na mesma hora, eu já fiz o exame físico rápido, porque a queixa dele era evidente, ele estava cansado. Pedi para buscarem um oxímetro, porque o meu oxímetro é um oxímetro de adulto, então ficava folgado no dedo dele, e eu não tinha certeza se aquela saturação era de fato uma saturação dele, porque estava baixa, ou se de fato, né, era porque o meu oxímetro é um oxímetro de adulto. Então, eu já pedi para fazer uma nebulização nele, com Berotec, com dose calculada, minha gente. Eu não penso assim, eu acho que eu vou fazer 5 gojinhos de Berotec, porque 5, eu gosto muito do número 5. Não. Berotec é um medicamento e ele tem que ser calculado, independente de ser para adulto ou para criança. Tá? Então, todo paciente atendido por mim, eu não atendo só criança, eu calculo a dose do Berotec. Então, não tem porquê uma mãe ficar preocupada em ser feito excesso de Berotec. Existe um mito em torno do Berotec desde que o mundo é mundo. O meu pai está aqui e ele está de prova que a minha mãe não faz Berotec na gente, porque ela fala que acelera muito.
Então, eu sei que toda mãe tem medo de fazer Berotec no filho, tá? E eu sou mãe de 2 crianças, e eu sei que dá medo. Porque quando eu não era médica, quando eu era acadêmica de medicina, eu lembro que uma vez eu peguei uma pneumologista muito mal criada, por sinal, que quis fazer Berotec no meu filho, e eu lembro que eu perguntei para ela, mas Berotec não acelera? Então, assim, eu, como mãe, entendo a preocupação de uma mãe. Eu já tive essa preocupação. Então, eu só queria deixar claro para as mães que têm se recusado a fazer Berotec nas crianças. Olhem, minha gente, olha o poder da imprensa na sociedade. Ontem, foram 5 crianças com suspeita de pneumonia para casa, sem nebulizar com Berotec. E elas, sem saber que eu era a médica que tinha atendido esse menino, aí viraram para mim e falaram assim, eu não vou fazer porque eu já soube que uma criança morreu aqui por excesso de Berotec. E era eu que tinha calculado o Berotec. E eu, por saber do meu trabalho, olhei para ela e falei, fui eu que fiz o Berotec. E não estava errada a dose. Pode dar para o seu filho. Ontem eu fiz Berotec no filho de Marcelo, nosso diretor. E ele foi para casa feliz da vida, com o Berotec prescrito por mim para casa. Então, quanto a isso, eu tenho minha consciência tranquila. Mas voltando a Jadson, porque eu lembro do caso dele, pedacinho por pedacinho, porque foi uma criança que me marcou, porque era uma mãe extremamente cuidadosa com o filho, extremamente preocupada, uma mãe jovem, e eu fui mãe jovem, e eu sei o que é uma mãe de primeira viagem, jovem, com um filho doente. Então, eu lembro que eu comecei a mandar o WhatsApp no grupo dos médicos do HU, falando que eu estava com uma criança grave, que estava sibilando muito, e já deixei o Dr. Dilber de alerta, para caso eu precisasse fazer alguma medicação, eu consultar ele antes. Né? Inclusive, a mãe de Gabriela até comentou que o conhecimento é coletivo. E eu lembrei muito de quando eu estava compartilhando no grupo o caso do Jadson. Então, iniciei nebulização para Jadson, iniciei dexametasona na veia, dose calculada pelo peso dele, ele pesava em torno de 16 quilos e alguma coisa. Pedi 3 ciclos de nebulização, 20 minutos de intervalo entre cada ciclo, que é o protocolo do GINA, que é o protocolo internacional de tratamento de doença respiratória, de bronquite. Então, eu fiz pelo GINA, isso é um protocolo internacional. Se eu for dar plantão na China, eu posso usar esse protocolo. 3 ciclos de nebulização com 20 minutos de intervalo e reavaliação depois dele. Então, antes dos 3 ciclos, a enfermeira veio na minha sala e falou, doutora, a mãe dele entrou logo depois correndo com ele no braço e falou, doutor, olha ele de novo, ele não está melhorando. E aí eu falei, realmente, de fato, ele não melhorou. Eu vou fazer uma hidrocortisona e a gente vai manter a nebulização. Só que na hora que ela saiu, eu já virei, não sei se Ângela está aqui, Ângela é do nosso acolhimento. E eu virei para a Ângela, quando a mãe saiu, e falei assim, Ângela, esse menino não está bem. Eu vou pedir vaga para ele agora. Segura o acolhimento. Os atendimentos no HU pararam e estava lotado. Nesse dia, eu parei de atender os pacientes 2 horas da manhã, porque ficou muito atendimento acumulado lá fora. Então, eu fiquei por conta de Jadson. Fui direto para o telefone conseguir vaga para ele, sem nem mesmo saber se ele ia responder. Talvez ele podia ter respondido a hidrocortisona, mas mesmo assim, eu não esperei a hidrocortisona fazer efeito. Eu já fui pedir a vaga. Liguei para a Patos, o doutor Leivinha atendeu e falou que aceitava ele, porém, achava que em Campina tinha mais estrutura para eu tentar primeiro em Campina. Tentei em Campina. A médica de Campina falou que não tinha vaga. Eu não quis ligar para João Pessoa antes. Eu já deixei a ambulância preparada. Tâmara, que é a nossa enfermeira, que era a transferência do dia, já foi acionada, já ficou lá. Conversei com o Dilber, que é o nosso pediatra. Falei, Dilber, a criança não respondeu a hidrocortisona, eu vou transferir. E Dilber falou, faça 0,2 ml de adrenalina subcutânea, nebulize com adrenalina e mande, caso ele esteja estabilizado. Então, o vereador, esqueci o nome do senhor, Dunga. O vereador Dunga começou a sessão falando que uma enfermeira de Patos havia comentado que talvez a criança tenha vindo a óbito porque não foi mandada entubada. Vereador, eu mandei Jadson saturando sob máscara de Venturi a 98%. Uma pessoa normal satura a 100%. Ele, com todo o problema que ele estava, eu consegui mandar ele estabilizado, saturando a 98%. Vereador Alisson chegou, acho que é amigo da família, vizinho da família, e e perguntou se podia fazer alguma coisa para ajudar. Eu falei, vereador, não é necessário, porque eu já consegui a vaga. Não é verdade, vereador? Então, eu falei, já consegui a vaga já foi conseguida por mim, em Patos, autorizada por doutor Leivinha, e nós já estamos mandando o paciente.
Então, com a vaga que eu consegui em Patos com o doutor Leivinha, em contato por telefone com ele, nem foi regulado na central, foi mandado direto. Ele foi saturando 98, e nisso eu ligando para a Tâmara o tempo todo. Tâmara, como é que está a saturação do menino? Doutora, está 98, está 99. Porém, ele estava com um uso de musculatura acessória extremo. A musculatura dele já estava ficando cansada. Então, eu sabia que essa era uma criança que não ia evoluir bem. A gente sabe quando a criança não vai evoluir bem. E o caso dele não era um caso favorável para evoluir bem. Tá? Houve, sim, a suspeita de H1N1. A gente sabe que crises de broncoespasmo, asma, respondem bem a corticoide. E pneumonia, que ele não tinha sintoma nenhum de pneumonia, ele não tinha febre, ele não tinha estertores, né, porque a ausculta pulmonar dele era de sibilância, então pneumonia estava descartado para ele, respondem antibiótico. Coisa que foi feita em Patos, a qual ele não respondeu. Então, quando Jadson foi a óbito segunda-feira em Patos, ou seja, depois de 2 dias, minha gente, de transferência do HU. Quer dizer, a gente manda uma criança estabilizada, bem, dá todo o suporte. Eu conversei com a família, falei que ia mandar porque o caso dele não estava bom. Eu não menti para a família em momento nenhum. Em nenhum momento eu falei para a mãe dele, mãezinha, ele está bem, eu estou mandando assim, porque eu estou a fim de mandar. Porque... Não. Se eu mando uma criança é porque ela não está bem, minha gente. Eu não vou mandar uma criança para Patos porque eu estou a fim, eu sou mãe. E eu sou um ser humano, e eu trato as pessoas como ser humano. E o tratamento que foi dado a mim pela imprensa de Cajazeiras não foi o tratamento de um ser humano. Não foi o tratamento de um profissional. Porque eu jamais assumiria um plantão no hospital pediátrico se eu não tivesse capacidade para tal. Eu jamais faria isso. Eu, como mãe, como ser humano, eu não preciso ser mãe para saber a dor de uma mãe perder o filho. Se todo ser humano tivesse a capacidade de se colocar no lugar do outro, sem ter que estar no lugar dele, o mundo seria um lugar melhor. Mas, além de tudo, eu ainda sou mãe. Então, não foi feita essa Esberotec, não foi feita nenhuma injeção a qual ele era alérgico. Na triagem, é perguntado para a mãe, a criança tem alguma alergia? Estava escrito no prontuário dele, nega alergias. E mesmo assim, mesmo quando vem escrito no prontuário, nega alergias, quando eu prescrevo a medicação para ser feita intra-hospitalar, eu viro para a mãe e falo, eu vou fazer agora no seu filho dipirona, tá? E a mãe fala, tá. Por quê? Porque eu estou dando uma segunda chance da mãe lembrar. Às vezes você fala assim, não, ele não é alérgico a nada. Mas quando você escuta o nome, você fala, ah, não, peraí, ele é alérgico a isso. Às vezes a mãe sabe que a criança é alérgica a Infectrin, mas não sabe que Infectrin é sulfa. E aí ela vai e dá uma sulfa para o filho, porque alguém prescreveu, isso acontece. Então eu falo, olha, eu vou fazer isso no seu filho. E eu falei para ela, mãezinha, eu vou nebulizar ele agora com Berotec e Atrovente, vou fazer uma injeção de dexametasona. Depois, quando ela voltou com ele no colo, eu falei, eu vou fazer agora uma hidrocortisona. Várias vezes eu entrei na sala de estabilização e falei, vou repetir a nebulização com Berotec. Ninguém relatou alergia. Não existe alergia a Berotec. Berotec é um corticoide. Corticoide é uma medicação usada para alergia. Não existe alergia a antialérgico. Isso não existe. Então, não tem cabimento. Choque anafilático, reação alérgica, é momentânea. Se eu tivesse feito alguma injeção a qual o Jadson fosse alérgico, ele teria tido a crise instantaneamente. Ele faleceu 2 dias depois em Patos. E eu ainda liguei terça-feira, depois que eu estava voltando para a minha cidade, que eu liguei a rádio, que já virou um costume meu, porque médico que é médico em Cajazeiras, escuta a rádio. Então, quando eu liguei a rádio de manhã, me deparo que o meu motorista quase teve uma crise de riso do meu lado, que ele falou que eu parecia aqueles emojizinhos assim do WhatsApp. Me deparo com o radialista falando que tinha mais um óbito no HUJB. Isso assim, né? A criança já estava em Patos há 3 dias. Mais um óbito no HUJB. Por causa de uma injeção. Olha que informação bem colhida. Uma injeção qualquer, porque eu estou a fim de inventar a coisa do HUJB, uma injeção que foi feita e deu uma alergia no menino e ele morreu lá em Patos. Sendo que ele saiu saturando a 98, numa UTI móvel, com acompanhamento de profissional de saúde capacitada, depois de ter atendido por uma médica muito bem capacitada, obrigada. Quer dizer
assim, eu não vejo explicação para isso. E só querendo falar um pouquinho, muito rapidamente, só para eu concluir, sobre diagnóstico médico de uma maneira geral, de uma maneira global, de uma maneira ampla, saindo um pouco do meu caso. Minha gente, olhe, cada caso é um caso, nem todo paciente evolui igual. Ontem eu peguei uma paciente. Na hora que eu cheguei do plantão, eu assumi o plantão à tarde e a criança entrou com uma leucocitose diagnosticada pelo hemograma de 49.500. 49.500 é o dobro da leuco de Gabriela. Na hora que eu vi aquilo, Jaqueline estava de plantão comigo e eu falei, Jaqueline, olha essa leuco. Jaqueline falou, meu Jesus. Fui fazer o exame físico na menina todo de novo. Na hora que eu deitei ela na maca, que eu trisquei a mão no abdômen dela, ela deu um pulo na maca. Ficou no regional, era apendicite, tá? Foi operada lá no regional. Aliás, não sei se ela foi operada, mas o cirurgião admitiu ela realmente como a minha suspeita de apendicite. Porém, a colega que tinha feito o exame físico ontem, ela fez o exame físico porque ela relatou o exame físico todo. Ela auscultou, eu vi, estava escrito no prontuário, ela auscultou, ela apalpou o abdômen e o abdômen estava negativo. E na hora que eu cheguei, 3 horas depois, já tinha clínica de apendicite. Foi culpa da colega? Não foi, ela examinou. Então, de quem é a culpa? A culpa é do organismo, minha gente. Nem todo organismo reage igual. Então, assim, é muito triste para a gente ser acusado. Quando a gente sabe que nem todo mundo reage da mesma maneira. Doença... o livro fala o que 90% da população tem. Agora, os outros 10%, infelizmente, não é todo exame físico bem feito que diagnostica. Essa que é a verdade. Então, eu só queria deixar aqui que, quanto ao meu caso, não houve alergia à Berotec, não houve alergia a nenhuma injeção, não houve negligência. Pelo contrário, ele foi muito bem assistido. Quero dizer que, desde o início, eu fiquei extremamente preocupada com ele. Inclusive, eu tinha até tirado os prints das conversas no WhatsApp, ia colocar no Data Show, mas não sabia se ia ter tempo suficiente. Foi falado que eram só 3 minutos, eu não sabia que eu ia poder me estender. Mas eu ia mostrar tudo eu falando com os colegas, falando que estava preocupada, que já tinha conseguido a vaga, que estava mandando. Então, assim, liguei para o doutor Leivinha, que é o médico de Patos, conversei com ele, falou, doutor Leivinha, estão me acusando aqui, estão falando que eu não mandei ele estabilizado. Ele falou, de maneira nenhuma. Inclusive, ele só foi entubado, vereador Dunga, ele só foi entubado em Patos domingo à noite, tá? Então, assim, se o erro foi meu porque eu não entubei, que não foi, eu jamais questionei isso, mas por que não entubaram em Patos, então, na hora que ele chegou? Doutora, eu disse aí na tribuna que eu tinha lido uma matéria. Mas é perigoso, doutor Dunga, ler matéria errado. Assim, ler matéria que... Eu não levei ao lado, doutora. Eu li a matéria no diário. Eu li a matéria que a enfermeira deu a entrevista no diário e eu não levei a informação. Não, tudo bem. E não comentei a informação aí porque eu disse, não sou da área de saúde, a pessoa que atendeu vai dizer o que aconteceu. Mas quando o vereador Dunga... E não foi só o vereador Ivanildo Dunga. Pronto. A imprensa eu sei o que eu tenho sofrido com mães recusando Berotec. Eu parabenizo o hospital por ter lhe contratado, porque eu sei que as crianças vão estar em boas mãos no seu plantão. Pode ter certeza. Parabéns. Parabéns. Agora, só concluindo, eu acho que a imprensa de Cajazeiras devia tomar muito cuidado no que fala, minha gente. Vão ler no dicionário que é calúnia, tá? Calúnia é grave, calúnia estraga vidas, calúnia acaba com vidas profissionais, tá? Calúnia é grave, calúnia, mais do que ser grave, é crime. Calúnia é crime. Não se pode sair achando que eu fiz Berotec demais, achando que a criança morreu porque eu não entubei. Achismo não se fala. Achismo se pensa na cabeça, porque pensar a gente pensa o que quer. E eu não estou aqui em momento nenhum questionando a dor da família em se questionar se por acaso eu não poderia ter feito, porque se eu perdesse um filho meu, eu acho que eu ia me questionar também. Será que o médico fez tudo que ele podia? Será que esse médico aí não viajou na maionese e deixou passar? Eu acho que eu ia me questionar, porque é meu filho. Claro que eu ia pensar. Agora, caluniar, não. Isso não se faz. Isso é desumano. A gente falou tanto em profissionais humanizados, mas vamos ser pacientes humanos também? Boa noite a todos.